Fala, irmãos e irmãs! Bem-vindos a mais uma aula e espero que vocês estejam gostando aí, né, das informações que estamos ministrando e estamos conduzindo aqui nesse curso, ok? E hoje nós vamos falar sobre a importância das ações sociais. Você é a Igreja de Jesus. Então, vamos para os textos do Evangelho que são os mais importantes para uma comunidade orgânica. Mateus, capítulo 25, do 35 ao 40. Eu estive com fome, me deste de comer, eu estive nu e me vestiste, eu estive enfermo e me visitaste. Senhor, mas quando fizemos isso? Quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim vocês estavam fazendo. Tema central de uma comunidade orgânica é tudo aquilo que tem a ver com o amor prático. Então é muito importante uma comunidade orgânica ter ações sociais de forma vital, ok? Na nossa comunidade orgânica, a gente, como não tem mais os mesmos recursos, né? A gente já teve mais condições. Quando tínhamos em torno de 120 irmãos frequentando, alguns irmãos eram mais abastados, contribuíam mais, né? Depois, algumas pessoas foram saindo. Na pandemia, muitos irmãos saíram. Começamos a fazer as reuniões online. E isso meio que esfriou o desejo pela frequência. E alguns desses irmãos nunca mais voltaram. São nossos amigos, são os nossos irmãos. Não estão frequentando nenhuma outra comunidade. De vez em quando aparecem por lá em nossas reuniões, né? Mas muito raramente. Mas perderam aquela assiduidade. E não tem problema, não são condenados por isso. A gente não os rejeita por isso, não perde a amizade com eles por isso. Mas enfim, essa queda na frequência também diminuiu as contribuições. A gente tinha um programa de pagar consultas, né? E óculos. Então, por exemplo, consultas médicas que a pessoa eventualmente não poderia pagar por serem caras. Então a gente tinha um caixa destinado a consultas urgentes. Então a gente conseguiu, né, destinar pelo menos umas 2 ou 3 vezes pagar consultas caras para nossos irmãos. Em uma outra ocasião, uma dessas consultas, como era com um oftalmo, e a irmã precisou de um óculos que ficava muito caro e a gente conseguiu bancar. Então, a gente já conseguiu fazer mais coisas, como, por exemplo, uma cesta básica mais abastada, com mistura, né? E depois a gente parou exatamente por conta dos recursos falharem. Mas o nosso coração nunca desistiu das ações sociais. Então, as maiores a gente não tem feito mais e a gente manteve aquelas que a gente pode. Obra social numa comunidade orgânica é de acordo com os seus recursos, sem ser pesado a nenhum dos irmãos, ok? Então, uma que a gente tem conseguido manter é o nosso bazar solidário. Então, a gente dá roupas para as pessoas. Então, a gente faz um bazar e não vende as peças. As pessoas vão lá e pegam as peças de graça. Outra coisa que a gente tem conseguido fazer é também as cestas de alimento. Então, até hoje a gente mantém as cestas de alimento e o bazar. Só que a gente sempre visa melhorar isso, ok? E a gente só consegue melhorar isso quando as doações são maiores. Entretanto, o nosso coração não está pesado, porque a gente ainda não está conseguindo. É muito importante essa informação, porque algumas pessoas ficam chateadas, né? Vê muitas coisas que não dá para fazer. E realmente, o mundo tem muitos problemas, muitas pessoas têm, né, problemas gravíssimos. E aí, é claro, a gente não deve apenas orar, a gente deve, além de orar, também oferecer alguma ajuda. Só que em alguns casos a gente não consegue. E aí a gente não pode se deprimir por isso, né? Porque tem coisas que de fato a gente não vai conseguir alcançar, ok? Mesmo não alcançando as obras maiores, naquilo que a gente alcança, com os recursos que a gente tem, uma igreja, uma comunidade orgânica precisa estar sempre ativa, tá? Na ação social. Então, eu não sei qual que vai ser aí aquilo que você alcança, de repente um marmitex, de repente um bolo que você faz para alguma pessoa e leva até ela,
e oram juntos, né, num café da tarde. Enfim, a comunidade orgânica também não expõe isso. Tá? Então, essas pessoas que receberam ajuda não foram expostas, a gente não colocou o rosto delas lá no telão. Tem que ter esse sigilo, não fazer da ajuda um espetáculo. Eu estou falando para vocês agora, tá? Na época, né, somente a gente colocou lá, porque a gente presta contas de tudo, né? Como a comunidade estava doando, a gente colocou lá, né? Com a compra de um óculos, né? O gasto com consulta, né? Mas a gente não divulgava o nome das pessoas, porque esse sigilo tem que haver, né? Não transformar a ação social em um holofote, ficar gravando, não, isso aí jamais, tá? O que uma mão sua faz, a outra não precisa saber, tá certo? É claro que como você presta as contas, né, para a comunidade, vai pro mural lá, né, os gastos, para onde está indo, mas sem a divulgação dos nomes, porque isso é muito ruim, é muito antiético, ok? Mateus 25, do 35 em diante, é texto central para uma comunidade cristã orgânica. Nunca se esqueça disso, ok? Use a sua criatividade, ore ao Senhor, tá? Peça estratégias, se inspire de acordo com as suas possibilidades, as suas ferramentas, os seus recursos. Comece e não pare as ações sociais, tá bom? Os necessitados, os vulneráveis, os menos favorecidos precisam de uma voz, de mãos, de pernas, precisam de gente que ajuda, e a comunidade orgânica, ela com certeza abraça essa causa. Se não abraçar essa causa, está faltando alguma coisa, tá certo? Vamos em frente, aguardo vocês para a próxima aula. Deixe o seu comentário, se não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. E seu comentário é muito importante, tá? Todas as aulas que você assistir, coloque aí o seu ponto de vista, o que você está achando, tá certo? Vamos em frente.